Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 10 de novembro. A polícia investiga um ataque criminoso no Mato Grosso do Sul. Bandidos atiraram e atearam fogo numa loja de materiais de construção. Um influencer digital é investigado por rifar carros de luxo numa rede social de forma ilegal. Ele acabou preso na região metropolitana de Belo Horizonte. A vacinação contra a Covid em crianças de 3 e 4 anos é suspensa em cidades pernambucanas por falta de doses. E ainda uma homenagem a Gal Costa num passeio pelos lugares de São Paulo que marcaram a carreira da cantora. Agora, no Brasil TV. A polícia do Mato Grosso do Sul investiga um incêndio que destruiu uma loja de materiais de construção. O fogo pode ter sido provocado por criminosos. Testemunhas contam que homens armados com fuzis atiraram contra a loja antes de provocar um incêndio. Peritos estiveram no local e recolheram 47 cápsulas de munição calibre 7,62. Os tiros de fuzil foram disparados na fachada da loja de materiais de construção, numa das avenidas mais movimentadas de Campo Grande. Pelas informações da Polícia Civil, por volta das 4 da madrugada, 2 homens que chegaram de moto invadiram o local e atearam fogo no escritório. Na saída, metralharam a loja. Ninguém ficou ferido. A polícia investiga o atentado e tenta localizar imagens de câmeras de segurança na região. Ainda não há informações sobre os atiradores. O dono da loja não quis gravar a entrevista, mas disse à nossa equipe que não tem ideia de quem pode ter feito isso. Ele disse ainda que não tem inimigos e nem dívidas. O comerciante calcula prejuízo de pelo menos R$120 mil com mercadorias e computadores queimados. A loja vai ficar fechada por 3 dias sem atender clientes. Oswaldo Nóbrega, de Campo Grande, para o Brasil TV. No Maranhão, a polícia investiga o que provocou um tiroteio no show do cantor Zé Vaqueiro, no interior do estado. Uma pessoa morreu e outras 6 ficaram feridas. Segundo as investigações, a briga teria começado durante a última música do show do cantor Zé Vaqueiro na cidade de Anapurus. No meio da confusão, houve um tiroteio e o jovem Leandro Alves Correia, de 22 anos, foi atingido por 9 tiros. Ele ainda foi levado para o hospital, mas morreu. Outras 3 pessoas também foram baleadas e estão internadas em estado grave na unidade de pronto atendimento da cidade de Chapadinha. A Polícia Civil investiga o caso e diz que o crime pode ter sido motivado por uma briga entre desafetos. Eduardo Bueno, de Codó, no Maranhão, para o Brasil TV. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu hoje um mandado de busca e apreensão, além de sequestro de bens, na região metropolitana de Belo Horizonte. O alvo foi o influencer Big Joe, que acabou preso por desobediência durante a operação que investiga sorteios ilegais de carros e lavagem de dinheiro. Eliseu Silva Cordeiro, conhecido como Big Joe, suspeito de fazer rifas irregulares de carros de luxo e usar empresas de fachada para lavar o dinheiro. Hoje, o blogueiro foi detido por desobediência porque não informou onde estavam 2 Lamborghinis avaliadas em R$5 milhões. Só que mais tarde, a polícia recebeu informações de outras pessoas e encontrou os carros. De acordo com as investigações, o influencer usava o site de Marcelo Alves, que mora no Distrito Federal, para divulgar as rifas. E os 2 podem responder por promoção de jogos de azar e também lavagem de dinheiro. Um cheiro forte, parecido com um cheiro de gás, assustou moradores de Goiânia e Aparecida de Goiânia nessa madrugada. A suspeita é que o cheiro saiu da explosão de uma caldeira perto de uma pedreira que gerou um vazamento de óleo. O Adriano Regis conta pra gente. Olá, os bombeiros disseram que por volta das 3 da manhã foram acionados por moradores da região metropolitana da capital reclamando de mau cheiro. A princípio, a suspeita era de vazamento de gás de cozinha. Mas, 3 horas depois, os bombeiros chegaram até uma usina de asfalto em Aparecida de Goiânia, onde encontraram o problema. No local, existem 2 reservatórios com capacidade de 15 mil litros de óleo que abastecem um aquecedor usado no preparo de massa asfáltica. Houve um superaquecimento desta espécie de caldeira, um princípio de incêndio com vazamento de óleo.
combinação que teria espalhado o mau cheiro na cidade. Não há relatos de vítimas. Fiscais de órgãos de proteção do meio ambiente de Aparecida de Goiânia, da capital e do estado, além da Defesa Civil, Polícia Civil e os bombeiros, estiveram no local e descobriram que a usina não tem autorização para funcionar. O local foi interditado. Existe outra preocupação com os impactos ambientais. O vazamento alcançou o córrego Santo Antônio, importante ribeirão de Aparecida, que deságua no rio Meia Ponte, justamente o rio que abastece a Grande Goiânia. Nenhum responsável pela usina quis gravar a entrevista. Os técnicos dos órgãos ambientais vão fazer um levantamento que poderá apontar qual a dimensão do prejuízo e possíveis sanções administrativas e criminais. Eu volto com você. O novo boletim Infogripe que a Fiocruz divulgou hoje mostra um crescimento dos casos de Covid-19 nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Rio Grande do Sul. O período de referência é o fim de outubro até o dia 5 de novembro. O boletim ressalta que ainda não dá para dizer que esse aumento se deve às novas sublinhagens do coronavírus. E a vacinação contra a Covid de crianças de 3 e 4 anos foi suspensa em pelo menos 9 das 14 cidades da região metropolitana do Recife. O Matheus Sampaio tem as informações. Olá, é uma notícia preocupante porque agora já são 9 cidades da região metropolitana do Recife que estão sem doses da Coronavac para crianças entre 3 e 4 anos de idade. A cidade que entrou nesse 9º lugar de falta de doses da Coronavac foi o município de Ipojuca. A prefeitura enviou uma nota dizendo que as doses acabaram nesta quarta-feira. E aí vem preocupando, porque o serviço está suspenso, de acordo com a nota, até que o Estado possa reabastecer o município com novas doses e garantir a continuidade desse esquema vacinal. Aí começou com o Recife, também está sem doses para poder imunizar essas crianças entre 3 e 4 anos. Paulista, Abreu e Lima, Olinda, Moreno, Araçoiaba, São Lourenço da Mata. Jaboatão dos Guararapes, que é um dos maiores municípios da região metropolitana, só tem doses até segunda-feira, dia 14. Em Itamaracá, embora o atendimento não tenha sido interrompido, a prefeitura diz que o estoque está muito baixo. Em Itapsuma e no Cabo de Santo Agostinho, as prefeituras informaram não terem problemas de estoque. Mesmo assim, é uma preocupação muito grande, e aí o Ministério da Saúde disse o seguinte em nota: o Ministério da Saúde adquiriu mais de 1 milhão de doses para vacinação das crianças de 3 a 4 anos de idade. Assim que as doses forem liberadas pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, serão distribuídas a todos os estados de forma proporcional. Depois de 19 dias, a fronteira entre o Brasil e a Bolívia foi liberada parcialmente para passagem de carros de passeio e motos. No 20º dia de bloqueios na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, os manifestantes bolivianos decidiram fazer uma flexibilização. A partir desta quinta-feira, a fronteira abriu parcialmente de 4 às 9 horas da manhã. A medida foi tomada para evitar desabastecimento de alimentos e combustíveis nas cidades de Porto Quijarro e Porto Soares. Apenas condutores em carros e motos podiam transitar entre os dois países. A fronteira foi fechada devido a protestos de bolivianos que são contra a decisão do governo de adiar a realização do censo populacional, que ficou para o ano de 2024. O país vizinho registra protestos em diversos pontos e o principal deles é na linha internacional que divide os dois países. A situação tem provocado impactos para a economia de Corumbá, que depende do fluxo de bolivianos nos comércios e também no transporte de mercadorias. Por dia, cerca de 45 milhões de reais em cargas deixam de ser exportados. O Ministério das Relações Exteriores disse que acompanha com atenção as movimentações políticas na Bolívia. De Corumbá, em Mato Grosso do Sul, Jaderson Moreira para o Brasil TV. 4 pessoas foram condenadas em Goiânia pelo assassinato do jornalista esportivo Valério Luiz, há 10 anos. O julgamento, que terminou ontem à noite, durou 3 dias. Olá, depois de uma longa espera, o júri popular foi realizado. Ele chegou a ser adiado 4 vezes. O julgamento durou
3 dias e aconteceu mais de 10 anos após o crime. O radialista esportivo Valério Luiz tinha 49 anos e foi assassinado quando saía do trabalho. Na época, ele fazia duras críticas à diretoria do Atlético Goianiense. Maurício Sampaio, empresário, vice-presidente do clube na época, é apontado como mandante do assassinato. Ele foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado. Mesma punição recebeu o atirador, o policial militar Ademar Figueiredo Aguiar Filho. Urbano de Carvalho Malta foi condenado a 14 anos. Mesma pena que recebeu o açougueiro Marcos Vinícius Pereira Xavier, que acompanhou o júri de Portugal pela internet. O policial militar Djalma Gomes da Silva, que é acusado de ter ajudado a planejar o assassinato, foi absolvido. Todas as decisões tiveram o mesmo placar, 4-3. A sentença também determinou a prisão imediata dos 4 réus condenados e a inclusão do nome de Marcos Xavier na lista da Interpol, o que pode possibilitar a prisão em Portugal e depois a vinda para o Brasil. Voltamos ao estúdio do Brasil TV. O advogado de defesa dos réus disse que já recorreu da sentença e pediu para que eles aguardem o recurso em liberdade. Morreu hoje, no Rio de Janeiro, o ator e humorista Roberto Guilherme. Ele tinha 84 anos e ficou conhecido como Sargento Pincel, dos Trapalhões, onde contracenava com o Soldado 49, interpretado por Renato Aragão. Roberto Guilherme fazia tratamento contra um câncer e estava internado no hospital do Rio. Foi enterrado hoje à tarde em São Paulo o corpo do cantor, músico, ator e apresentador Rolando Boldrin. O artista, que dedicou grande parte da vida às coisas e causos do Brasil, foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A viúva, Patrícia Boldrin, chegou no meio da manhã, se emocionou muito e disse que Rolando ensinava a importância da valorização da diversidade da cultura brasileira. A atriz Laura Cardoso também veio agora no começo da tarde prestar solidariedade e se despedir do artista. Colegas de trabalho dele da TV Cultura contaram pra gente que Rolando Boldrin vinha trabalhando normalmente, gravando o programa que ele tinha na emissora, até que 2 meses atrás ele precisou ser internado. E ontem, no fim da tarde, o artista morreu de insuficiência renal e respiratória. Ele tinha 86 anos de idade, sendo 64 de carreira. Uma carreira de muitas frentes, de muitos talentos, mas sempre dedicada à cultura brasileira. Fui ator, eu fui cantador, eu fui contador de causas como agora, né? Era assim que se definia este paulista de São Joaquim da Barra. Na capital do estado, com 21 anos, começou a trabalhar na extinta TV Tupi. O Rolando Boldrin, ator, fez mais de 30 novelas em várias emissoras, como as primeiras versões na Tupi de Mulheres de Areia, com Carlos Zara, e A Viagem, ao lado de Irene Ravache, frequente par romântico na tela. No cinema, atuou em 3 produções. A mais recente, O Filme da Minha Vida, de Selton Mello. Meu trabalho é nobre, muito bonito. Outra paixão, a música regional. O Rolando Boldrin, músico, gravou mais de 170 canções. Deixa em marcas do meu coração. E o Rolando Boldrin, apresentador. Aos 44 anos, o grande projeto de vida, Som Brasil. Um programa todo para músicas, poemas e causos de um país orgulhosamente caipira nas manhãs de domingo na Globo. Eita, mundo velho, olha aí como tem moça. É, a moça é muito bonita, né? Teve programas parecidos no SBT, na Bandeirantes e na TV Cultura. Lá, Senhor Brasil ficou no ar por 17 anos. Este foi Rolando Boldrin, ator, cantor, compositor, apresentador, diretor musical voltado às raízes, como mostrou no primeiro tema de abertura do Som Brasil, escrito e cantado por ele. É que a viola fala alto no meu peito, mano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. A gente fala agora da morte de Gal Costa, que nos deixou ontem, aos 77 anos. E a nossa equipe descobriu lugares da cidade de São Paulo diretamente ligados à trajetória dela. Lugares que marcaram e foram pontos de virada da carreira dessa nossa estrela.
Típico da metrópole que ergue e destrói coisas belas, o piso térreo do edifício Bueno Galvão, hoje um estacionamento, já viveu dias mais agitados e barulhentos. Entre tanta gente importante que circulou por ali, os dias eram também com ela. Meu nome é Gal, eu amo igual. Meu nome é Gal, eu amo igual. Ali foi gravado praticamente todos os discos desse primeiro momento do tropicalismo, né? O dos Mutantes, o do Caetano, o do Gil, da Gal. E a Gal é uma super representante desse momento, desse movimento, mesmo e talvez principalmente depois, quando Gil e Caetano são exilados, ela ainda lança o seu segundo álbum, o de 69, e depois o Legal, antes de ir para o Rio de Janeiro para viver aquela fase desbunde e começar a se transformar na diva da MPB que ela seria ali nos anos 70 e nos anos 80. A Rua Dona Veridiana marcou, de certa forma, o início da carreira da Gal Costa. Foi no antigo estúdio Scatena, que ficava bem aqui, que ela gravou seus 2 primeiros álbuns solo e alguns dos seus primeiros maiores sucessos, como Baby e Divino Maravilhoso. A cidade, que serviu em seus últimos anos como casa para Gal, também acompanhou sua carreira do começo ao fim. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Se a gente for parar para pensar, é uma música que está tão no nosso imaginário que às vezes a gente canta sem perceber o que ela está dizendo, né? Ela está dizendo o seguinte, vocês precisam usufruir da metrópole, né? Vivemos na maior cidade da América do Sul. Cara, deixem de ser tão rancorosos, venham com a gente, né? Venham aprender o que eu sei e o que eu não sei. É um convite muito gentil para esse abraçar da metrópole, né? A primeira morada na capital foi no começo dos anos 60, na Avenida São João, depois eternizada em música pelo amigo Caetano Veloso. Que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João. Década também dos anos de chumbo, período em que Gal escancarou, naquele tempo e nos seguintes, toda a sua potência vocal e política. E com o peito de fora, gritou contra a repressão da ditadura militar. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. Talvez se a minha presença não existisse naquele momento aqui, talvez o tropicalismo tivesse sido massacrado pela ditadura. O tropicalismo é muito fruto de São Paulo, né? Da concretude de São Paulo, da desorientação de São Paulo, do colorido de São Paulo, e também daquele ambiente, né? De 67, 68. Eu vou fazer... Anos depois, em meados dos anos 2010, ela voltou a morar em São Paulo. O amor de mãe fez com que a sua relação com a capital se enraizasse ainda mais. É aqui que estuda o filho Gabriel, de 17 anos, que Gal adotou em 2007. Foi aqui também que ele dividiu os sonhos com a mãe. Eu sempre sonhei ser mãe, né? Nunca pude ter, por um problema físico. E aí achei o meu filho, né? E eu tenho um amor incondicional por ele. E assim como no começo, o fim foi em 2 grandes monumentos da cidade. O Estádio do Pacaembu e o Memorial da América Latina marcaram os últimos momentos dessa relação de décadas. Gal e São Paulo, um encontro de potências. Encontro que desenhou um caminho para as novas gerações. Meu amor, meu amor. Ela faz um desenho de carreira muito bonito, apontando para o futuro da música brasileira, gravando novos autores e, ao mesmo tempo, quase que fechando um laço com o sentido original da sua carreira, que era dialogar com o pop, dialogar com o novo, dialogar com o São Paulo. Você percebia que estava fazendo história? Não, a gente percebe que está fazendo história quando a história passa. Aí a gente vê que a gente fez história. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. O velório de Gal Costa vai ser amanhã, das 9 da manhã às 3 da tarde, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele vai ser aberto ao público, mas o enterro vai ser fechado, apenas para amigos próximos e familiares.
A seguir, o projeto no Distrito Federal que ajuda no tratamento de crianças autistas. A gente sabe que você adora acompanhar as novelas, se informar pelos telejornais, curtir um futebol, os filmes com a família. E se você assiste a programação da Globo por uma antena parabólica convencional, fica ligado nesse recado. O sinal 5G que está chegando na sua cidade pode afetar a qualidade da transmissão de TV que você recebe via satélite. Cada usuário de parabólica convencional precisa fazer a migração para outro modelo de antena, aquela menorzinha. A migração já começou para quem mora nas capitais ou em cidades com mais de 500 mil habitantes. Aqueles que não trocarem a sua parabólica sofrerão interferência e ficarão impossibilitados de assistir a TV com qualidade. Então fique atento, se você tem parabólica convencional em casa, aquela grande, vai precisar trocar a antena e o receptor, aquele aparelhinho usado para troca de canais. O kit com os novos equipamentos custa, em média, R$ 500, mas famílias inscritas no cadastro único do governo ou que dependem de programas sociais e têm antena parabólica convencional, aquela grande, vão receber os novos equipamentos de graça. Se você é beneficiário de programa social do governo federal e usuário ativo da parabólica, a troca é gratuita. Se você não é beneficiário, procure seu antenista e realize a troca para continuar acompanhando os seus programas favoritos na qualidade Globo de sempre. Fique atento ao atendimento prioritário da sua cidade. Mais informações no site www.sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404. O Brasil TV está de volta falando das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que começam nesse domingo. A Aline Oliveira traz todas as orientações para os candidatos. Em todo o Brasil, quase 3.400.000 estudantes estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio. No domingo, eles devem fazer as provas de linguagens, ciências humanas e também a redação. O tempo total de prova é de 5 horas e meia. O exame começa às 1h30 da tarde, mas os portões serão fechados às 1 da tarde. Por isso, a recomendação é chegar com antecedência. O INEP, que é o instituto que realiza o Enem, também recomenda que antes o candidato cheque o seu local de prova. No domingo, ele precisa levar a carteira de identidade ou um documento oficial com foto e uma caneta esferográfica preta com material transparente. Também é recomendado levar o cartão de confirmação da inscrição. Se quiser, o candidato também pode levar máscara de proteção facial, álcool em gel, lanche e água, desde que seja numa garrafa transparente. Aline Oliveira para o Brasil TV. A gente vai ver agora a história de uma mãe que há 13 anos descobriu que o filho é autista. Na época ela precisou até vender a casa para bancar o tratamento dele. Mas hoje ela dá apoio para outras famílias do Distrito Federal e criou um projeto onde as pessoas podem ajudar no tratamento de crianças autistas. Vamos ver os detalhes na reportagem do Gabriel Tibaldo. A Leide é a prova viva de que o amor de uma mãe pode se multiplicar e ajudar outras pessoas. Em 2008, ela descobriu que o filho caçula, o Pedro, tinha autismo nível 3, o mais severo. Ela precisou pesquisar muito sobre o assunto na época para entender e encontrou apoio em outros pais que também tinham filhos autistas. E assim nasceu um grupo de amparo para as famílias, a princípio chamado de Tudo Azul. Essas pessoas faziam reuniões para compartilhar experiências. Mais tarde, em 2021, a ideia cresceu ainda mais e se tornou o centro de referência em desenvolvimento humano. Nós implementamos o projeto de atendimentos terapêuticos a preço social, que foi implementado em 2018, e nós implementamos para atender 20 crianças a princípio. Hoje, nesse projeto, nós temos 234
37 famílias. A mãe do Pedro alugou um prédio e o transformou em um centro de atendimento voluntário. Mas foi preciso cobrar um valor simbólico dos pais para ajudar nas despesas. Só que algumas famílias não tinham dinheiro para pagar. Foi aí que ela resolveu dar mais um passo e criou o projeto Doando Afeto. Assim, qualquer pessoa pode bancar o tratamento da criança e acompanhar o desenvolvimento dela. Doando afeto não é doar só dinheiro, não é só custear, é participar da vida dessas crianças, é participar do dia a dia e ver o que é o autismo, né? Verdadeiro, o autismo real. E, na verdade, a intenção sim é que as pessoas ajudem a custear o tratamento, pelo menos uma terapia, para aquelas famílias, para aquelas crianças que não têm condições nenhuma de arcar com o tratamento e eles precisam de tratamento. Por aqui são 10 salas para atendimento terapêutico das crianças, todas com profissionais especializados. O doador, além de ajudar uma família, também contribui para manter o projeto vivo. A pessoa sinaliza para a gente que quer participar do projeto, ela pode juntar com um grupo de até 4 amigos e aí esse grupo, cada um paga R$50, isso vai custear uma terapia da criança. E aí a gente tem uma lista de espera de crianças que não podem pagar a terapia nem num valor social. E aí a gente chama essa criança, esse pai, avisa que encontramos o doador. No decorrer do tempo, a gente manda vídeo da criança para o doador saber a evolução dessa criança, para ele participar de fato da vida, do cotidiano e da terapia da criança. A Larissa é doadora com um grupo de amigos. Nós juntamos esse grupo, todos os meses passamos o dinheiro, né? Recebemos vídeos dessas crianças, vemos a evolução dessas crianças, temos sempre o contato direto com a Luciane e com a Leide, né? Mas nós sabemos que ainda tem muitas crianças que precisam e que não têm condições de custear esse tratamento. A Simone é mãe do pequeno Noah e foi no projeto que entendeu o que é o autismo. No CRED, ela recebeu afeto e acolhimento. Quando eu recebi a notícia, eu falei para elas, eu mandei a mensagem. A melhor notícia que eu pude receber esse ano foi receber essa doação, receber essa ajuda, né, de uma pessoa que eu não conheço, mas que tem um coração imenso de me ajudar. E que muitas mães estão precisando dessa ajuda. Recebi afeto, recebi amor, carinho e compreensão, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã.